Estel, o quanto que na sua percepção, na sua avaliação, isso é de fato fruto das emendas em si e de tudo que vem sendo investigado, desde a revelação do orçamento secreto e dessas medidas que estão em discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal, ou o quanto que também é uma percepção já mais difusa e generalizada de suspeita sobre o uso de dinheiro público a partir das indicações políticas, a despeito de muitas emendas, de fato, corresponderem à necessidade de determinadas localidades. Mas à medida que uma série de investigações tem vindo à tona envolvendo o uso indevido das emendas e a forma como elas são utilizadas na barganha política em Brasília, acaba levando a esta percepção majoritária aí de que as emendas são alvo de corrupção. Yuri, difícil de responder, mas de fato o que acontece é que tem uma imagem. E essa imagem ela é retratada pela pesquisa. Agora, o grande desafio do Congresso Nacional, diante disso, é tentar reverter essa percepção da população expressa nessa pesquisa. Então, a gente sempre aborda aqui, a gente comentava sobre isso agora há pouco, sobre as pesquisas de intenção no que diz respeito ao governo federal, à administração do governo, aos pontos positivos e negativos na percepção das pessoas da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E quais medidas serão adotadas pelo governo depois que sai uma pesquisa mostrando essa temperatura por parte da população, por parte dos eleitores, sejam eles eleitores do presidente Lula ou não. A mesma coisa deve ser aplicada também nessa pesquisa envolvendo o Congresso Nacional da Genial Quest. A partir do momento que há essa percepção da população com relação a algo caríssimo para os deputados e para os senadores, que é a indicação das emendas parlamentares e a destinação delas para as bases eleitorais deles, nas prefeituras, nas cidades, nos municípios pelos quais eles foram eleitos e dos quais eles saíram até chegar aqui à capital federal, também deve fazer com que haja uma reflexão por parte desses parlamentares, que vivem hoje uma queda de braço com o Supremo Tribunal Federal, justamente por conta ainda, isso já tem algum bom tempo, isso desde o orçamento secreto, como mencionou o Yuri Pita, foi decretado inconstitucional, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Depois, novas modalidades dessas emendas parlamentares surgiram, ganharam força e também foram alvo de questionamento no STF. Então, desde o ano passado, agora na gestão que eu digo da relatoria do ministro Flávio Dino, há uma queda de braço entre o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal. Isso também tem de ser levado em consideração pelos deputados e pelos senadores. Ou seja, diante disso, uma defesa enfática e que também tem que ser feita pelos parlamentares, porque essa é uma prerrogativa deles, mas que precisa vir acompanhada de previsibilidade, de transparência, de requisitos que foram determinados pelo Supremo. Houve aquela tentativa de acordo entre União, por meio da Advocacia Geral da União, representando o governo federal, o Congresso Nacional e o STF, mas houve uma série de descumprimentos. Diante disso, é preciso se levar em consideração também o que pensa a população. E é um número muito grande. A gente está falando de 82% das pessoas entrevistadas pelo Genial Quest que acham que essas emendas são alvo de algum tipo de corrupção e que uma minoria, mas muito minoria mesmo, menos de 10%, que consideram que esses repasses não chegam às cidades. E aí é uma percepção de quem vive nessas cidades, que vê esse dinheiro muito volumoso sendo repassado para as cidades e aparentemente não tendo o efeito que se pretendia ter a partir do momento que houve essa indicação da transferência de recursos. Então, isso tem que ser levado em consideração, tem que entrar na conta nessa reflexão dos deputados e dos senadores, mostrando o que a população está pensando. Pode ser por casos pontuais de corrupção que são investigados, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal? Pode ser que sim, mas fato é que, por mais que sejam casos pontuais, há uma imagem de algo generalizado. E isso é ruim para o Congresso Nacional e isso é ruim para esses parlamentares que, lembrando que a Débora Bergamasco havia contado na nossa última conversa, vão buscar a reeleição e a recondução para mais mandatos, seja na Câmara, seja no Senado, em outubro do ano que vem. Sabe uma coisa que me chamou a atenção em relação a essa pesquisa? Porque se a gente for juntar
Theo, Yuri, as duas notícias, os dois recortes que a gente traz sobre a pesquisa da Genial Quest divulgada hoje, olha que interessante. Apenas, então, a gente disse aqui, apenas 9% dos entrevistados nessa pesquisa dizem que essas emendas parlamentares não são desviadas, tá? 9% acham que não tem corrupção. Só que 42% dos entrevistados aprovam o trabalho do Congresso. Ou seja, você tem aí 1/3 dos entrevistados que, mesmo achando que a emenda é desviada, ainda assim aprova o trabalho do Congresso. É claro que o trabalho do Congresso, ele não é só em relação a... não é medido só por isso, sobre a questão da idoneidade, né? Tem também as aprovações legislativas, enfim, tantas outras coisas. Porém, eu achei interessante fazer esse cruzamento porque... para muita gente aqui, 42% aprovam o trabalho do Congresso, mas apenas 9% dizem que eles não desviam emendas parlamentares. Obrigada, Theo, por